começar, então, vou pedir então, que a Inaya ore por nós, para a gente começar, e em seguida já passar uma palavra para a Darlene. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada por esse momento em que estamos reunidos novamente. Te agradecemos, ó Deus, por essa rica oportunidade. Abençoa, Senhor, a Darlene, que vai trazer a nosso estudo, e que o Senhor possa, ó Deus, abrir os nossos corações para que possamos absorver todos os seus ensinamentos. Obrigado por tudo, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quando a Rosa estava me falando que estava complicado de encontrar pessoas para conduzir os estudos aqui de agosto, né? Eu acabei me oferecendo para conversar sobre esse tema desta lição, pensando que eu teria, assim, condições de levar a coisa um pouco mais simples e tudo, e de repente a gente descobre que é bem mais complicado do que isso, né? Deixa eu ver se eu consigo já ir compartilhando aqui o que eu preparei. A lição é sobre o joio e o trigo crescendo juntos. Uma parábola bem conhecida, né? Acho que trabalhada e tudo isso. E a gente, às vezes, se engana, talvez, né? Pensando que pode dominar um pouquinho esse assunto. E eu me enganei, porque eu fiquei com muito mais dúvidas do que eu tinha a respeito desse assunto, e acho que ainda bem que é nesta classe que a gente vai conversar sobre isso, porque a gente tem condições de discutir bem mais, de aprofundar e, enfim, aquelas dúvidas todas que a gente consegue pelo menos repartir, se elas aumentam ou diminuem, depois a gente vê o que faz com isso. A lição se propõe como objetivo a discutir a diferença entre justiça e julgamento. No entanto, no decorrer do texto, tanto do aluno como do professor, esse tema não é abordado, o que eu achei até estranho. Vai trabalhar, sim, a questão do julgamento, especialmente, né? Mas, assim, trabalhar mesmo, assim, diretamente, né? O tema da justiça e do julgamento não acontece. A parábola do joio e do trigo está no Evangelho de Mateus, não é? Que foi escrito lá pouco depois da destruição de Jerusalém. O Mateus é um dos sinóticos, né? Portanto, se baseou também no Marcos lá e tudo. Mas a parábola do joio e do trigo não faz parte de nenhum outro, né? É só o Mateus que conta essa parábola. Então, a comunidade de Mateus, como eu estava dizendo, né, ela era composta de judeus cristãos, alguns não judeus, e havia conflito entre eles, né, como muitas das comunidades que foram surgindo, sobretudo depois da destruição de Jerusalém, em que os judeus, de alguma maneira, ainda tentavam sobreviver à pressão muito grande do domínio do Império Romano, e os fariseus tentavam também ainda recuperar o papel que eles tinham, né, importante naquela comunidade. Então havia conflitos entre eles mesmos, a questão do cumprimento da lei, aquelas coisas, e também a pressão dos fariseus, que não faziam parte da comunidade religiosa ainda ali, né, não fazia parte, não eram convertidos, mas os fariseus cobravam que a verdadeira religião era só aquela em que se cumpria a lei. Os sentidos do livro todo, né, do Evangelho de Mateus, então, tem a ver com ensinar sobre o reino de Deus. Ele descreve de várias maneiras, né, o Sermão do Monte, que é muito clássico no sentido de estabelecer as principais, né, bases do reino de Deus, os milagres, os discursos sobre missão, parábolas, sinais, enfim, ele trabalha bastante esse tema do reino de Deus, né? Ele tem como objetivo também incentivar os seguidores de Jesus a resistir a essas pressões que os fariseus faziam. A grande mensagem, né, do Evangelho, segundo os estudiosos, seria que Jesus é o Messias, que veio instalar a justiça e o reino, e que o reino foi anunciado já na antiga aliança, lá do Antigo Testamento, e que, por isso, então, ele cita tantos profetas.
né? A expressão lá, né, como dizia o profeta e tal, é bem frequente no Evangelho de Mateus. O capítulo 13, especificamente, ele é o capítulo das parábolas, né? Então, vai trabalhar basicamente aqui que se compara o reino de Deus. Jesus tentando explicar para os discípulos, para as pessoas, em primeiro lugar, as primeiras parábolas foram, então, contadas para todo mundo e depois algumas no finalzinho só para um grupo menor. Então, ele vai lá com a parábola do semeador, do joio e do trigo, do grão de mostarda, do fermento, do tesouro escondido, da pérola, da rede e das coisas novas e velhas. Ele também, ainda no versículo 13, rapidamente explica por que Jesus falava por parábolas, né? Então, os discípulos perguntam e Jesus diz que é para publicar coisas ocultas, né? Então, para algumas pessoas isso ficava claro, para outras não. As explicações de 3 dessas parábolas, né, a do semeador, a do joio e da rede, ele explica, e depois no finalzinho ali o relato, o registro, né, sobre a rejeição que Jesus tinha em Nazaré, né. E a grande, o modo que ele costumava repetir ali no finalzinho, né, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O texto base, então, que a gente tem aqui é primeiro o relato da parábola. E eu queria, então, pedir que alguém pudesse ler para a gente. Quem sabe? Zoé, você pode ler para nós? Você está seguindo aqui? Não. Dá para ler? Tem que abrir seu microfone. Não posso ler. Eu estou Tá perdida bom. aqui. Tá bom. Lu, você pode ler para a gente? Posso sim. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiam-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Isso. Só para lembrar um pouquinho, então, o joio, eu peguei aqui a definição, né? É uma gramínea anual que se parece muito com trigo antes de amadurecer, mas as espigas são escuras e as mais escuras, né? As do trigo são mais claras. Então é mesmo quando elas germinam, né? É que quando saem as espigas é que então fica mais fácil de estabelecer a diferença. Além disso, tem um problema adicional, que é o fato de que o joio é frequentemente infectado por um fungo. E aí então ele passa esse fungo para o trigo. A expressão "um inimigo fez isso", né, que o dono do terreno lá fala, lembra uma coisa curiosa, o fato de que havia uma determinação, né, de que era crime você semear coisas no campo de outra pessoa, né, que parece que era uma coisa meio que acontecia, né, até o fato de que então era previsto, né, ali, como para definição como um crime, essa atitude. Os discípulos não entenderam e pedem para Jesus explicar. E é aí então que a gente vai ter a explicação alguns capítulos depois. Nesse intervalo, então, acontecem outras parábolas, né? Jesus está lá no Evangelho de Mateus o registro de outras parábolas e depois, então, a explicação. Rosa, você pode ler para nós esse pedaço agora, por favor? Abre o microfone, Rosa. Oi.
Tá, eu posso sim. Eu só queria fazer um comentário sobre a tela anterior, que quando tu trabalha a palavra no grego para joio, vem cisânio, cisânia, não, cisânio, Isso. né? E nós temos no português a palavra cisânia, né? Que é a disputa, na verdade, a divisão entre as pessoas, né? Tem uma cisânia entre eles. É uma linguagem mais Então, elaborada. o texto que eu li, de onde eu peguei essa definição, trabalhava um pouco isso e também o nome, como é que chama? O nome científico, né, da planta, Lolium temulentum, né? Tem a ver, esse temulentum tem a ver com a expressão do andar do bêbado. No italiano, tem a ver com esse andar todo... Cambaleante. É, isso. Legal, legal. Tá bom, É vamos lá. muito usado, né? A expressão do joio é muito usado em diversas situações, né? Tá certo. Bom, então vamos lá no texto. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: Aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Parece que, diante dos discípulos, então, começa a delinear duas atitudes possíveis diante dessa questão, né? Querer arrancar o joio e eliminar o diferente, né? Na suposição de que nós temos a verdade, então nós vamos eliminar quem é diferente para poder, então, dar os frutos necessários, os frutos esperados. E aí, com isso, né, em dominação, em exclusão, em fechamento, em imposição. Ou então a gente cai para o desânimo. Já que não é possível arrancar o joio, eliminar os erros e injustiça deste mundo, também é inútil semear o trigo e fazer o bem. Então é melhor deixar tudo como está, acomodando-se e deixando de espalhar a semente da boa nova do evangelho de amor, perdão e justiça. No entanto, se tudo fosse bom, não haveria necessidade de salvação, graça e verdade, pois já estaríamos vivendo no reino de Deus. A realidade é que o campo que é estabelecido pelo Filho do Homem, entendido como comunidade, né? Aquela comunidade que queria seguir a Jesus, que estava sendo, então, tanto confrontada com atitudes diferentes, opiniões diferentes ali dentro mesmo, né? Dentro do próprio grupo havia opiniões diferentes, conflitantes e que às vezes, então, complicavam provavelmente, né, o encaminhamento, o desenvolvimento até daquela comunidade, e também as pressões de fora para que eles, então, seguissem determinadas leis e tudo isso. Então, qual que era o sentido para aquela comunidade dessa parábola? Se a gente volta na proposta como objetivo da lição lá pela nossa revista, a gente tem dois grandes temas, então, da justiça e do juízo, né? Vamos tentar pensar um pouquinho primeiro no tema da justiça. O que a parábola diz, então, é: deixai-os crescerem juntos até a colheita. Se é assim, o que vai decidir não é o que cada um fala e diz, e sim o que cada um vive e faz. E é pelo fruto produzido que Deus nos julgará. O fruto que é determinante. A força e o dinamismo do reino se manifestam na comunidade, e mesmo ela sendo pequena e cheia de contradições, ela é sinal do reino de Deus.
mas ela não é dona do reino e nem pode considerar-se justa. Não é dona da verdade, não é ela quem define tudo, e, portanto, cada pessoa não tem a palavra final a respeito do outro, de quem está junto ali na comunidade. A parte disso, né, a revista trabalha até bem essa questão de que Jesus se colocava com frequência próximo às pessoas que seriam consideradas joio, provavelmente. Né? E a ação dela, então, a ação dele, né, tinha o objetivo de que essas pessoas se convertessem com isso, né? Que o joio se tornasse trigo. Será que a nossa vivência, né, numa comunidade assim mais tolerante, ela teria essa capacidade? Se a gente detecta, né, na comunidade que tem pessoas que estão ali só produzindo joio ali no meio, né? E se a gente tiver tolerância e continuar vivendo nesse clima de justiça, a gente vai conseguir isso? Voltando para a comunidade lá de Mateus, o reino dos céus acontece numa realidade pluralista e refere-se ao presente, ao que a gente está vendo agora, e à escatologia, ao que vem depois, à colheita depois. Nesse reino, então, no reino inicial, a gente vai ter bons e maus. Agora, né, no reino que está agora, nesses sinais de reino estabelecidos agora pela igreja, vamos já usar a palavra, né? Mas as pessoas iníquas ingressaram na comunidade de Mateus e influenciaram as boas sementes, porque ele incentiva, porém, né, o dono da plantação incentiva a não julgar prontamente quem são essas pessoas que seriam hipócritas ou iníquas, sem julgar, né? Permanecer trabalhando ali. E Mateus convida para o perdão no grupo. E, se possível, adiar a ânsia por julgar para o escatológico, né? O tempo final. Os judeus queriam a pureza total. Qualquer sinal de impureza devia ser extirpado em nome de Deus. E as leis eram bem claras a respeito disso. Não pode haver tolerância com o pecado. Deus não admite o pecado. E aí a gente tem até no Antigo Testamento muitos relatos de castigos, né, de julgamentos de Deus já agora para o não cumprimento das suas leis. Mas ontem como hoje, o reino de Deus vai trabalhando devagar e com muita paciência, sem alarde. E aí a gente tem, então, até a lembrança de que, nesse intervalo em que Jesus estava contando, no registro, né, do Evangelho de Mateus, então, ele relata a parábola do joio e do trigo, aí ele relata do grão de mostarda e do fermento, e aí ele volta para explicar a parábola do joio e do trigo. Então, essa lembrança, né, de que a comunidade mesmo pequena, ela tem sim o poder de transformar, né? Nessa perspectiva de transformação, né, é que a gente vai ter a possibilidade de conviver ainda assim com o diferente, na esperança de que esse diferente possa perceber o que ele está fazendo. Qual que é a diferença entre justiça e julgamento? A gente sabe, né? Julgamento é a sentença, é a decisão. E justiça são os princípios, os critérios que orientam a organização da vida e a relação entre as pessoas. São esses princípios, isso é que é justiça, né? São os princípios que regem a nossa relação. Até que o Senhor venha, a gente deve aprender a conviver com as pessoas na base da justiça, sem atirar a primeira pedra. Enquanto as sementes crescem, nós temos trabalho. Né? No campo, os trabalhadores tiveram lá que continuar, que cuidar, que criar as condições para que o trigo frutificasse. Criando as condições para que o trigo frutificasse, acabaram criando condições também para que o joio crescesse, claro. Houve possibilidade de aparecerem os frutos. Na igreja,
a gente pode entender isso, quem sabe, como os processos que a gente estabelece na igreja de ensinar, de testemunhar, de praticar os ensinamentos de Jesus. Né? Eu coloquei aqui até o nosso símbolo da escola dominical, pensando um pouco nisso, né? No trabalho todo que a igreja está fazendo, sobretudo aqui, né, pensando internamente, tem esse propósito de que a gente possa, né, ir vencendo o joio que tem dentro de nós, né, de tal maneira que aqueles impulsos, né, sejam substituídos por coisas que tenham a ver com a prática dos ensinamentos de Jesus. Já no que se refere a julgamento, eu listei aqui alguns dos versículos mais conhecidos para lembrar que a gente não deve julgar para não ser julgado, né? Porque todos pecaram. Aquele que tivesse em pecado, que atirasse a primeira pedra, né? Disse Jesus. Se dissermos que não temos pecado nenhum, nós estamos nos enganando. E depois, quem é a gente, né? Para julgar o outro. Não nos cabe julgar as outras pessoas, pois nós também somos pecadores. A tarefa de julgamento é somente de Deus e de Jesus. Ainda falando sobre julgamento, ele faz parte do cotidiano, né? Toda hora a gente está julgando no sentido de que a gente decide as coisas, né? Um caminho ou outro, esta roupa ou a outra, vou ou não vou, não é? Mas, ao julgar as pessoas, nós usamos critérios precários e questionáveis. Essa que é a grande questão. Nós não temos condições de fazer esses julgamentos. E a igreja, ela precisa... Desformatou aqui meus textos. A igreja, ela precisa ter condições de desenvolver os frutos do Espírito, não é? Eu estou introduzindo aqui já uma outra expressão que já não faz parte no Evangelho ainda, mas desenvolver esses frutos de tal maneira que, com o surgimento dos frutos do Espírito, né, aí o trigo se fortaleça e, de repente, contamine o joio, né? A gente usa na igreja com frequência, né, os critérios muito precários a respeito disso. Lembrando que, na parábola, quando Jesus começa a contar, né, e ele fala, o reino de Deus é semelhante ao homem que vai plantar, na verdade, ele não está comparando o reino com o homem. Ele está comparando o reino com o processo da colheita, né? Esse foi um dos textos que eu estava lendo a respeito disso, é que desenvolve, então, um pouco essa ideia de que, na verdade, o que Jesus estava querendo comparar, em termos de reino, era o processo da colheita. Como é que vai acontecer isso? E ele vai acontecer no sentido dos frutos que se produzem dentro daquela comunidade. Algumas conclusões possíveis que eu acho que a gente consegue tirar desse texto. A comunidade de Jesus vive em meio à realidade do bem e do mal, da vida e dos sinais de morte. É uma realidade dialética que permanece até a colheita. Conviver com os contraditórios dentro das igrejas é a coisa mais comum que a gente experimenta. E é, inclusive, motivo de muita gente acabar desistindo das igrejas. Lá tem... Né? A igreja admite pessoas que fazem isso assim, então eu não vou mais, e coisa desse tipo. Né? O testemunho cristão não acontece em ambiente purificado, mas em meio a conflitos. E nós não precisamos nos preocupar, porque é Deus que é o dono do campo, e ele se encarrega de preservar o trigo. Nem temos a necessidade de, com falso esmero, construir uma comunidade perfeita, iniciando um processo de exclusão. É Deus quem vai consumar a sua obra em perfeição. E isso resolve a questão que os trabalhadores perguntaram. Queres que arranquemos o joio? Qual que é a nossa tarefa, afinal de contas?
Nossa tarefa é arrancar o joio ou nossa tarefa é criar condições para que os verdadeiros frutos apareçam? Parece uma conclusão quase pronta e, na verdade, ela não é realmente, porque, para mim, continuou muitas dúvidas. No decorrer da semana, né, eu pensava nessa parábola quando a gente pensa assim, então a gente vai ter um ambiente de tolerância, de tolerância, de tolerância até quando? A gente tem limite para isso? E aí, depois, quando a gente tem notícias, né, antigas e recentes de coisas um pouco mais escandalosas que vão acontecendo e que nos assustam dentro das comunidades, a gente começa a pensar outra vez sobre tudo isso. E não é fácil a gente ter certeza outra vez, né? Será que essas conclusões que a gente tira de uma maneira um pouco mais ingênua ou precipitada, talvez, da parábola do joio e do trigo satisfazem? Qual é o limite, afinal, para a gente tolerar o conflito e a iniquidade numa comunidade cristã? Como se faz disciplina na igreja? A igreja precisa ser comunidade terapêutica, a gente diz ultimamente, né? Mas a gente tem feito isso? A gente tem tido, de fato, experiências de comunidade terapêutica nas igrejas? A gente tem conseguido, de alguma maneira, se aproximar de pessoas que são mais diferentes e estão entre nós? A gente tem se dedicado a esse tipo de tarefa? E mais do que isso, eu tenho outros questionamentos, né? Devemos ter uma conduta dentro da igreja e outra fora? Na sociedade, a gente também vai deixar o joio crescer? Né? E já pensei até aqui no Fora Bolsonaro. Essa orientação pode nos levar ao conformismo? Ou à passividade? Também fora da igreja? Ou na igreja a gente vai ter mais tolerância do que fora? Olha, eu fiquei com muita dúvida. E agora eu queria conversar com vocês sobre isso. Então, vamos lá, né? Primeiro, queria agradecer muito a Darlene, porque assim, eu sei que está um tempo muito difícil para ela está com viagem marcada para fora, um pouco adiantada, com princípio de resfriado, enfim. E é um tempo complicado mesmo, a viagem para o exterior, esse período todo da pandemia, enfim. Tudo isso eu sei que é difícil. E ela prontamente se dispôs a ajudar, porque, no fundo, nos bastidores, no geral, vocês não acompanham as dificuldades, né, que a gente vai tendo de organizar esse momento tão simples que a gente tem aqui, mas assim envolve a disponibilidade das pessoas, naquela data, nesse tema, enfim. E ela sabia que eu estava um pouco atrapalhada, porque a gente não tinha revista, tinha que escolher uma revista para a gente poder fazer os estudos, enfim. Com a sensibilidade que é dela, muito dela, ela ajudou, e eu sei que não era um tempo difícil, mas eu também estava aqui atrapalhada com as outras coisas. Então, a primeira coisa é agradecer mesmo. Segunda, é compartilhar com ela a mesma coisa. Não é uma lição simples, ela é uma lição... o tema é complicado e também como é que eu vou dizer, a forma como o tema foi apresentado, a estrutura da lição, ela não é tão clara, vamos dizer assim, tão condutiva, né? Ela abre muitas possibilidades. E eu queria só pegar dois aspectos da tua fala para dar uma reagida. Assim. A primeira delas é que eu não sabia, quando li a lição, eu peguei esse detalhe, que para mim não é tão detalhe, que a semente do joio é extremamente parecida com a semente do trigo, tu já tinha falado isso, e que ao nascer e ao crescer, o joio vai se mantendo muito semelhante ao trigo. E é só no fim, vamos dizer assim, não sei nem como é que a gente diz isso na agricultura, mas quando está pronta a plantinha lá, é que aparece a diferença do joio do trigo, né? Então, eu fiquei pensando na metáfora disso e vendo como que isso é mesmo, né, na vivência comunitária da gente, o quanto que as pessoas elas não são o que elas são
de imediato, né? Elas vão se ajustando e se adequando mesmo, e vamos dizer assim, lá no Sul a gente tem uma expressão ruim hoje em dia, mas que eu vou usar, Luiz vai me entender. Elas vão negaciando a realidade dela, né? Porque digo ruim por causa do negacionismo de hoje. Mas é exatamente se escondendo um pouco aquilo que elas efetivamente são. Então, quando elas são no final, já é muito final, e aí as coisas são complicadas. Então, essa ideia de que o joio se esconde, né? E só se mostra no final, eu acho que é uma coisa um pouco assustadora, porque envolve esse comprometimento das pessoas umas com as outras, que depois podem redundar num grande desconforto, né? E agora, quando te pergunta assim no final, agora vou dar um pulo lá para o final, qual que tem que ser a nossa atitude? A gente tem que ter uma paciência, então, para deixar isso acontecer e a gente enxergar o que está errado, o que não está errado, para fazer a separação e tal. Eu fiquei pensando assim, o dono da terra é mesmo o Senhor lá, né? Tem um dono aquela terra. E é ele que dá, no início da parábola, ele já dá a dica, ó, façam isso, façam aquilo, não retira nada, deixa crescer, e bom, e depois então a gente vai ver e tal. E a gente, quando crescer, a gente separa, tira primeiro o joio, achei muito interessante, colhe primeiro o joio, e deixa o trigo, e depois, então, assim, retira do meio, né, daqueles que perseveraram, vamos pensar assim, acho que a analogia é isso, retira aquilo daqueles que perseveraram, e aí depois, então, vamos colher o trigo, né? Então, eu fiquei pensando que em sociedade nós temos um grande diferencial. Nós vivemos numa sociedade que não é, cujo dono não é o Senhor, né? Nosso Senhor aqui, da perspectiva da igreja. Então, isso me deixou com o segundo grilo, né? Além do teu, o outro grilo. Como a gente faz na sociedade que não funciona, ela não se organiza segundo os nossos critérios, ou melhor, os critérios do Senhor, né? Segundo os valores. Então, a gente pode aplicar a mesma forma, ou talvez a gente tenha que ser mais contundente, né? Porque aí a gente está lutando com outro tipo de concepção de sociedade, que não é a sociedade cristã projetada para o maior. Nós vivemos uma sociedade cujo fundamento não é o fundamento, né? ou se for, é um cristianismo enviesado, né? Um cristianismo que vai para um outro caminho, que atende a outros interesses. Então, eu queria reagir só dizendo isso, colocando mais fogo na fogueira, porque não é simples mesmo, né? E para fechar, só fazer o seguinte comentário, é que, na verdade, as parábolas são complicadas porque elas são profundamente interpretativas, né? Então, assim, é um gênero literário que oferece possibilidades de interpretação as mais diversas. Então, serve a qualquer discurso, caso a gente não tenha critérios claros de compreensão. Por isso, entender que o dono da terra é o Senhor, que é ele que configura, né? A paciência que tem que esperar para o joio crescer é a paciência do tempo de Deus, né? Assim, não vamos nos apressar, vamos deixar, né? Então, é um pouco isso que eu queria dizer e abrir para a gente conversar agora, tá? Vamos abrir os microfones, então, todo mundo, que daí a gente pode ir falando. Só levantando a mão para a gente se organizar. Hoje estamos em mais. Vamos lá, Zoezinha. Bom dia a todos. Quando eu cheguei, já estávamos quase todos aqui assistindo, mas, primeiro, eu confundi a data do mês com o número da revista, da lição, e estudei a 15. Então, eu queria saber que número que é a nossa lição. É a 15. É a 15? Porque eu mesmo coloquei quando eu fiz o comunicadinho lá na nossa classe, eu coloquei no dia 15, próximo domingo, dia 15, vamos estudar a lição 15, é isso mesmo. Nossa, porque então eu peguei a revista errada. Eu peguei Raízes de Nossa Fé e estudei não é. Mordomo. Mas eu fiquei tão encantada com a lição. Parabéns, Darlene, valeu mesmo. Às vezes o professor vai dar nota para o aluno e a nota é tão baixa que ele fala assim, eu nem tenho nota, nem sei que nota que eu vou te dar. Eu diria para a Darlene hoje que ela foi tão feliz
pelo menos no meu entendimento, com essa lição, que eu nem tenho a nota para dar para ela, porque se for 10, 10 é pouco. Então, eu vou dizer para ela que a nota para ela está acima do 10, e aí não precisa dizer quanto que é. E porque ela veio me dar uma visão muito diferente desse texto bíblico. Nossa, essa parábola para mim era deste tamanhinho assim, ó. Ela ficou tão grande, tão clara, tão rica, principalmente quando ela fala do trigo, do joio e do trigo, que é o fundamental dessa parábola, que eu me lembro que a maior lavoura de trigo do meu pai era bem pertinho de casa, assim. E o pai parece que ele via assim, cada centímetro do trigo crescendo. Lá um belo tempo, meu pai chegava arrasado, a gente olhava assim, a lavoura linda, já dourada, né? O trigo amadurecendo, já quase pronto para colher, ele chegava arrasado. E a gente ia perguntar para a mãe, né? Não se atrevia a perguntar para o pai, mãe, por que o pai está tão diferente? Ela falava, porque o joio já apareceu e a gente vai ter que arrancar. Nossa, mãe, mas o pai olhava todo dia a lavoura e ele não viu isso. É porque agora que deu para ver. E aí juntava muitos empregados para ir arrancando, mas tinha exatamente a época certa. E aí isso agora veio me enriquecer muito, muito, porque ontem a minha faxineira ainda estava falando assim para mim, Dona Zoé, eu estou assustada, porque uma grande amiga minha tem uma vida horrível, eu fiquei sabendo, e eu estou numa situação difícil. Falei, mas por quê? E ela frequenta a igreja, a minha faxineira. Ela falou, sei lá, não sei, estou incomodada. Eu falei, você não tem que estar incomodada. Você tem que continuar vivendo a sua vida de testemunho. Quem sabe isso vai ajudar ela a se transformar. Ela falou, mas será que isso é possível? E agora a Darlene vem dizer que a parábola diz que só se separa o joio quando está na época de colher o trigo, porque aí fica visível, e até lá a gente convive com ele. Eu achei isso impressionante, que às vezes a gente descobre o erro do outro e já quer, descer a lenha e se afasta, ou quer corrigir, julga, já quer dar uma sentença. E eu acho que essa parábola nos diz isso, paciência, até a época certa. Vai te desenvolvendo como trigo, vai aperfeiçoando esse fruto. Quem sabe se o joio não vai se transformar em trigo? Muito bom, Darlene. Me enriqueceu muito, valeu. 10 é pouco para a sua aula. Obrigada. Legal, vamos lá. Olha, eu tive o privilégio de ver essa cena aí que a Zoé relatou, viu? É lindo mesmo, ver um campo de trigo assim, e viu dela, vi esse mesmo, quando estive na fazenda deles lá. Há milhares de anos atrás, né, Zoé? A gente nem conta quantos anos atrás. Ivonete, vai. Na verdade, eu só queria falar que, como é bom estar numa escola dominical, numa sala, que a gente pode colocar as dúvidas e não ser julgado. Porque, dependendo da sala, você colocar essa dúvida, você vai ser julgado, como se você não tivesse fé, como se você não tivesse no nível do resto. Né? E é tão bom, que bom estar nessa sala, viu? Muito bom. Amém. E de fato, assim, eu estou com 51 anos, há uns quase 45, 46 anos de igreja, e é a primeira vez que eu, de fato, consigo compreender essa parábola, porque quando se fala nela, parece que a gente é o dono da terra mesmo. Nós é que temos que julgar, nós temos que arrancar o joio, aí as pessoas saem excluindo nas igrejas, arrancando os joios
julgando quem é joio, inclusive, porque o trigo não sabe quem é joio. O trigo é trigo, ele tem que dar o seu fruto de trigo. A nossa função é ser trigo, a nossa função não é ser o senhor da terra, e muito menos ser o empregado da terra. Os anjos são os empregados, mas quem somos nós? Somos só um trigo crescendo e tentando dar um bom fruto de trigo, né? Não fruto de joio, nem julgando quem é joio e quem não é. Legal, Lete, obrigada, é isso mesmo. Quem mais? Luiz? Eu lembro que uma vez eu perguntei para minha mãe, ela é do campo, né? Até a juventude ela vivia na roça. Aliás, até pouco antes de casar, ela viviam na roça, né? E eu perguntei para ela assim, mãe, Jesus não era agricultor, né? Eu pensava comigo. Ela disse, por quê, né? Eu disse, não, porque essa parábola aqui, ó, do joio e do trigo, ele disse que não é para arrancar a erva daninha, né? Mas quando vocês faziam o campo e plantavam e nascia erva daninha, o que vocês faziam? Ela disse, não, a gente arrancava as ervas daninhas, né? Eu digo, pois é, e o joio e o trigo. Aí ela não lembrava se havia tido essa experiência de trigo e joio, que são muito semelhantes, muito parecidos, né? Aí uma coisa ela me disse, ela disse, seja qualquer coisa, se é algum produto que não foi semeado com a intenção de fazer a colheita, e daí tirar o sustento e tal, tudo que nascer junto vai drenar as forças, vai retirar os nutrientes que seriam para aquela planta e a planta vai ficar meio minguada. Então, o recomendado é sempre arrancar o que não é o que foi semeado, né? Claro, isso era uma maneira como se fazia na agricultura mais doméstica, assim. Eu acho que a gente faz também, se tem um canteirinho ali, começa a nascer umas ervinhas, a gente vai lá e arranca, né? Se não é a salsinha ou alface, ou seja lá o que for que a gente plantou, a gente arranca e joga fora, porque sabe que aquilo ali vai competir com a nossa planta, né? Por outro lado, essa parábola é muito interessante, embora eu volto a dizer, né, Jesus não era agricultor, ele era um observador, um bom observador dos agricultores, né? Essa parábola, eu lembro que eu li um texto do Carlos Mesters, e aí eu fui procurar aqui no Google, né, mas não achei o texto, mas achei um estudo do CEBI sobre a parábola, que justamente é um estudo do Carlos Mesters junto com o Orofino, que é um outro biblista católico, talvez o Edivaldo conhece, e tem um parágrafo assim que eu queria ler, que eu acho que vai na direção disso que a Darlene levantou. Eu acho que não tem muita resposta não, viu? Assim, diferente disso que nós percebemos aqui. Então ele diz assim, ó, qual a razão dessa parábola? Ele diz que essa parábola é o coração do Evangelho de Mateus. Tá? As parábolas estão no coração e essa está no centro do coração. Por quê? Porque durante séculos, por causa da observância das leis de pureza, os judeus tinham vivido separados das outras nações. Este isolamento marcou a vida deles. Mesmo depois de convertidos à causa pregada por Jesus, ao reino, alguns continuavam na mesma observância que os separava dos outros, das outras pessoas. Eles queriam a pureza total. Qualquer sinal de impureza devia ser extirpado em nome de Deus. Não pode haver tolerância com o pecado, diziam eles. Mas outros, como, por exemplo, Paulo, depois ensina que a nova lei de Deus trazida por Jesus pedia ao contrário. Eles diziam, não pode haver tolerância com o pecado, mas deve haver tolerância com o pecador.
A comunidade deve vencer a tentação de querer excluir os que pensam de modo diferente. Este é o pano de fundo da parábola do joio e do trigo. E aí eles completam, assim, mais ou menos a modo de conclusão, né? Diante dessa mistura do bem e do mal, alguns queriam arrancar o joio, pensavam, se deixarmos todo mundo na comunidade, perdemos a razão de ser, perdemos a nossa identidade. Queriam expulsar os que pensavam de modo diferente. Mas esta é uma decisão do dono da terra. Ele dizia, deixem crescer juntos até a colheita. O que vai decidir não é o que cada um fala e diz, e sim o que cada um vive e faz. É pelo fruto produzido que Deus nos julgará. A força e o dinamismo do reino se manifesta na comunidade. Mesmo sendo pequena e cheia de contradições, ela é um sinal do reino, mas ela não é a dona do reino, nem pode considerar-se totalmente justa. A parábola do joio e do trigo explica, então, a maneira como a força do reino age na história. É preciso, e essa frase final, eu acho que bate um pouco com o que a Darlene falou em algum momento. É preciso ter paciência e aprender a conviver com as contradições e diferenças, mesmo tendo uma opção clara pela justiça e pelo reino. Eu peguei várias, na apresentação, eu coloquei várias frases desse texto aí, né, Luiz? Foi um dos que eu trabalhei um pouco mais, mas eu acho que ainda assim sobram algumas dúvidas quando a gente observa coisas um pouco mais graves, eu diria, né? A questão para mim de que a gente tem que ter a tolerância e conviver com as pessoas que pensam diferente e que até cobram da gente coisas que não fazem sentido, né? Nas comunidades, acho que é isso mesmo. O que eu estou colocando um pouco mais também para a discussão é quais são os limites disso. A gente vive numa comunidade hoje estruturada com hierarquias e tudo isso, não é? Quais são os limites da gente de tolerar injustiça, de tolerar cobrança, de tolerar atitudes erradas, não é? Como é que a gente convive com isso? Isso é joio também, não é? Ou como é que a gente vive? Acho que é um pouco isso, não para você eu estou respondendo, né, Clara? É para jogar outra vez mais discussão aí no grupo. Eu posso fazer uma tréplica a partir de uma observação que eu acho que vários de nós temos feito, né? Eu observo muito o trabalho daquele padre lá de São Paulo, Júlio Lancelotti, né? Quanta resistência ele tem tido, né? E com quantas contradições ele tem que lutar. Casualmente, sexta-feira à noite, já 11h30 da noite, passou uma entrevista dele na Globo News, uma entrevista de meia hora, muito interessante. Se vocês procurarem lá na Globo News, na internet, vale a pena olhar a entrevista. O que eu senti é o seguinte, ele não desconhece que existem essas contradições, ao contrário, ele reconhece essas contradições. E ele luta contra essas contradições, mas ele segue fazendo o trabalho dele. Então, o repórter, em algum momento, perguntou assim, mas batem tanto no senhor, o senhor não desanima, né? O senhor leva tanta pancada de todo lado e tal, inclusive de algumas alas da igreja, né? E ele disse, não, eu reconheço, né? Eu reconheço que há muita resistência contra esse tipo de trabalho que eu faço. Eu posso argumentar contra essa resistência, mas isso não vai deixar me desanimar e deixar de eu continuar fazendo o trabalho que eu entendo
que é o trabalho que Jesus faria. Então, a gente luta, é aquela questão da voz profética, né, que precisa estar sempre presente, a gente precisa estar denunciando o joio. Quando a gente vê o joio, a gente vai denunciar o joio, mas se nós nos ocuparmos só disso, nós vamos deixar tantas outras emergências e urgências que cabem e que só serão feitas na perspectiva do que Jesus faria. Jesus, eu acho que se a gente olhar globalmente o ministério de Jesus, a gente vai ver isso, né? Ele também foi afrontado pelo joio, né? Inclusive no seu círculo mais íntimo estava presente o joio, né? Mas ele ao mesmo tempo, ele seguiu fazendo aquilo que ele veio para fazer, né? E, claro, denunciando profeticamente o que tinha que ser denunciado. Então, acho que é isso que você falou em algum momento, é dialético, né? É um movimento dialético. Não tem escapatória de que nós vamos ter uma comunidade asséptica sem joio. Não vamos ter. Nem na comunidade da igreja, nem fora da igreja. Outro dia eu vi um dessas charges aí que está circulando, né? Muito interessante. No Brasil, querem ditadura. Em Cuba, querem democracia. Muitos de nós apreciamos Cuba, né? Apreciamos como é feita a coisa lá, mas a gente sabe que sempre falta alguma coisa. Sempre falta alguma coisa. Né? Então, essas contradições nós vamos ter sempre. Legal, Luiz. Claro, eu acho que o exemplo de Jesus é perfeito, porque na cruz ele ainda diz, Jesus, meu Deus, por que me desamparaste? Ele também estava fazendo, mas uma parte dele não queria fazer, né? Então, assim, a coisa é complicada. Vamos lá, quem mais? Ivonete já falou, Lu quer falar, Eri, Edivaldo e Nayá. Estão quietinhos hoje, os demais? O que está acontecendo? E Nayá, que é sempre a primeira a falar. Vai, Nayá. Abre o microfone, querida, abre. Microfone. Eu também concordo com a Zoé. A lição foi brilhante, muito boa, para a gente realmente pensar bastante. Sempre acrescenta muito na vida da gente, né? E outro dia eu vi mesmo uma ilustração de uma pessoa pegando o joio e o trigo na mão. Elas são realmente muito parecidas. Só que na hora que ele amassa o joio, só tem palha. E na hora que ele amassa o trigo, aparecem os grãos. Então, foi muito interessante, muito bom, e sempre é uma delícia escutar a Darlene falar. Parabéns, Darlene. Nota 10, aliás. Nota mais do que 10, né? Vamos lá, gente. Quem mais? Divaldo? Tá bem. Tá, não, eu também acompanho as falas anteriores, acho que a Darlene abre o tema de uma forma assim muito, eu diria assim, muito grave, né? Porque na verdade esse tema é um tema de uma gravidade muito grande, no sentido de que em Mateus a gente vê que o reino é a justiça, né? Quando se fala em reino, se fala em justiça. A questão é que no âmbito da história da cultura humana é um problema isso, porque se a gente pega o cotidiano mesmo, por exemplo, quando a gente vê situações no dia a dia de violência, etc., etc., as pessoas dizem assim, eu só acredito na justiça de Deus, né? Porque às vezes a gente vê o como anda a justiça no cotidiano, né? Se a gente pega, por exemplo, essa senadora que foi presa porque assassinou o marido, a Flor de Lis, ela diz assim, eu sou inocente, né? Então não é fácil compreender isso. Essa senadora Flor de Lis, que tinha mais de 30 filhos, tem mais de 30 filhos e provavelmente esteja envolvida com os próprios filhos adotivos na morte do marido, que era um filho também, né? Então, a gente vê essas situações no cotidiano.
Então, há uma... Depois a Darlene faz uma fala, assim, no cotidiano nós fazemos juízos, julgamentos mesmo. Nós julgamos, né? O outro está bem vestido, não está bem vestido. O outro gosta disso, gosta daquilo. Os juízos, eles existem. Julgamos, na verdade. Né? Nós temos no âmbito da história humana, veja, o Bolsonaro está invocando a Constituição para julgar dois ministros da Suprema Corte, né? Pelo que ele tem, pelo que os dois têm feito em relação a esse processo todo das fake news, etc. Então, a gente está num tempo muito difícil de como ler essas coisas, porque elas se misturam, na verdade. Então, tem uma justiça que é uma justiça jurídica, né, que ela se impõe, e muitas vezes a gente vê como que essa justiça jurídica, por exemplo, de vez em quando, e sempre vem, pessoas que passam inocentemente na prisão, né? 1, 2, 3, 7, 10, 20 anos. E passam a vida toda e sem ter cometido crime algum. Então, não é fácil de fazer essa compreensão, né? Esse exercício do julgamento, porque justiça e julgamento são duas coisas que caminham, têm uma mesma raiz, né? E caminham juntos, né? Esses dois conceitos. Mas parece que o reino é sempre da ordem do que é o justo, né? Aquilo que é da justiça. E o cristianismo é uma religião que se encarna na história, né? Então, a pluralidade está estabelecida. A história é um mundo plural das coisas, né? Então, como é que a gente distingue o justo do não justo? Porque são muito próximos, são muito semelhantes, né? Quer dizer, no primeiro momento. Mas depois a gente vai vendo que não é bem assim, né? A gente vai percebendo, né? Então, por exemplo, a gente olha para a história da Dilma, né? Foi golpe ou não foi golpe? Né? Por isso que tem uma frase de Fidel Castro que ele diz assim: a história me julgará. Né? Porque, na verdade, ele estava sendo culpado por inaugurar a revolução em Cuba, num contexto onde Cuba era, assim, uma espécie de uma prostituição a céu aberto dos Estados Unidos. Né? Era isso que os Estados Unidos faziam com Cuba até então. Né? Enfim, e daí, eu só estou pegando esses exemplos para a gente ver como é que a gente faz o juízo na história, né? Na cultura. Não é um procedimento simples, né? Enfim, a Dilma é culpado? Não. Lula é culpado? Não. Fernando Henrique Cardoso é culpado? Não. O regime militar é culpado ou não? Né? Quer dizer, então, veja, isso volta sempre no horizonte para a gente. Não é um procedimento simples, né? Eu só estou pondo a questão também, porque eu também não tenho, Darlene, clareza. Eu acho que o Luiz dá uma chave, né, a partir do Masters, né, e que está posto na teologia, né, de condenar o pecado, mas não o pecador, né, porque, na verdade, o outro, ele sempre tem a possibilidade de mudança, né. Eu só diria assim, para fechar um pouco essa reflexão, que não é um fechamento, é só para abrir a questão e para a gente seguir pensando. Há uma passagem que Pedro diz assim, né, e também está nos sinóticos essa passagem. Pedro pergunta, mestre, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Então, e Jesus vai responder, né, não só 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, nessa dinâmica dessa parábola, que é o cerne, né, do reino, que é do joio e do trigo, na lógica da paciência, a gente tem que aprender essa lógica do perdão com o outro. Né? Ou seja, como é que a gente vai olhar e redimir e perdoar ou reconhecer o que é justo e o que não é justo na história? Né? Essa é a coisa mais difícil. Inclusive a análise do historiador, né? A própria,
né? O próprio psicólogo, o psicanalista está nessa fronteira, o professor está nessa fronteira, o sacerdote, o religioso está nessa fronteira, né? O que é justo, como é que a gente faz o julgamento na história e da história? Não é um processo tranquilo, né? Enfim. E como a gente tem que se mover no âmbito da escatologia, talvez a gente não presencie na existência humana essas coisas, né? Quer dizer, muitas pessoas vão atravessar a história injustamente, né? Só depois a gente vai se dando conta que não era bem assim. Veja a novelinha das 6 da Globo, nos tempos do imperador, né? Hoje a historiografia tem um outro olhar para a figura de Dom Pedro II, né? Inclusive para o próprio segundo reinado, né? No sentido de que Dom Pedro estava na mão dos coronéis da época, né? Ele não tinha muita ação. Então, a história tá recheada desses processos, né? Do juízo, do julgamento, do que é justo, do que não é justo, enfim. Mas como nós não somos o reino, né? Nós temos que construir o reino. No final do texto que eu usei na semana passada, no Mateus 6, então tá lá: buscar em primeiro lugar seu reino e a sua justiça. Aqui que Mateus identifica essas duas coisas, né? Então, como é que a gente segue buscando o reino e buscando a justiça? Parece que não é um processo simples. Eu acho que o que a Darlene põe é a questão mais difícil que se apresenta para nós, né? E as falas anteriores de Luiz, de Nayar, da Zoé, todas, né, foram sinalizando que não é tão simples isso. Enfim. É isso aí, gente, não é brincadeirinha. Eu fico pensando assim, ó, que talvez esse seja realmente o sentido seja o único sentido, vamos dizer, a única forma da gente encontrar sentido naquilo que a gente faz enquanto cristãos, vamos dizer assim, já que é o reino e a sua justiça, não é? É nisso que a gente precisa gastar a vida. Como? Cada um do jeito que consegue, do jeito que pode. Quando a gente traz o Júlio Lancelotti como exemplo, eu acho perfeito, porque é o sujeito que não acomodou, ele está fazendo o que ele sente que é necessário, as pessoas precisam comer, ponto. Isso é inquestionável. E tudo o demais, que é a mudança social, a reestrutura, uma nova configuração de sociedade, de bens e direitos para todos, e assim por diante, e isso é uma caminhada que vai no paralelo. Há o imediato e há aquilo que tem mais tempo, ou melhor, que não teria mais, que a gente dá o tempo, porque a gente vai gastando a vida das pessoas enquanto esse tempo não chega. Mas a mim me dá a sensação de que, se não for para viver assim, com essa concepção, a vida cristã, então não vale a pena ser cristão, porque daí o cristianismo se iguala a toda e qualquer outra prática espiritualista, religiosa, assim por diante. O que diferencia, eu acho, naquilo que a gente faz, naquilo que é a nossa adesão de vida, é essa exigência absoluta, que nós vivemos mais ou menos conforme nós conseguimos compreender e conseguimos nos desvencilhar de tudo aquilo que pesa em nós, que não nos liberta para vivermos intensamente, como Jesus viveu, vamos dizer assim, né? Sempre tendo a clareza de que nós vamos ficar sempre em débito, mas alguns de nós fazem mais ou menos, mas esse mais ou menos tem a ver com a possibilidade de cada um de nós. Portanto, não tem mais ou menos, tem aquilo que é tudo que nós podemos fazer. Uns aparecem mais do que faz, outros aparecem menos. Não sei se eu estou sendo conciliatória na minha compreensão, mas assim, dá a sensação de que todos nós fazemos o esforço que podemos. E cada um de nós sabe o quanto que não se esforça. Vamos dizer assim, não, eu poderia fazer mais isso e não faço. Eu poderia dar mais um pouco e não dou, enfim, né?
Mas isso, e aí tem um âmbito de consciência pessoal, e aí a gente entra num caminho que é complicado. Agora, que não tem resolução simples, né? Solução tem, não tem resolução, né? A solução nós sabemos, é largar tudo, se todo mundo largasse tudo, as suas riquezas, todo mundo comia, todo mundo vivia, todo mundo morava bem, pronto, é o mínimo necessário. Mas como nós não fazemos isso como humanidade, a gente vai nesses passos lentos, ou menos lentos, ou mais lentos, conforme a gente, né? Nessa lógica da complexidade, né, nessa lógica da dificuldade, do como é difícil entender, traduzir, organizar, agir, né, atuar, vamos dizer assim, de uma maneira honesta e justa. Né? Não sei. O que vocês acham? Darlene, a palavra é tua final para encerrar. Eu acho que os conflitos que a gente vive na leitura comprometida da Bíblia, eles carregam a visão da gente, né? Então, dependendo das coisas que a gente tem vivido, né? A gente puxa mais de um lado e puxa mais de outro essas compreensões. Como você disse, né? Parábolas dão muito essa possibilidade também, né, de você enfatizar mais um lado do que o outro e tudo isso. Eu diria que por isso a gente ainda acredita muito nesse processo de educação cristã também, né? No sentido dessa possibilidade da gente revolver a terra permanentemente, né? Sacudir e mexer e buscar outras possibilidades e tal, porque é nessa multiplicidade de respostas que a gente consegue também iluminar cada pedacinho da vida, cada momento mais ou menos para lá que a gente vai vivendo, né? Então, eu acho que é isso, essa possibilidade de estudar a Bíblia de uma maneira mais aprofundada, ela realmente possibilita esse tipo de coisa e dá instrumentos para a gente, então, seguir aí nessa possibilidade de manter as atitudes, né, a missão que a gente se pega, sem deixar, né, que as coisas também passem bobamente aí à volta da gente, né? Então, a gente volta no que o Luiz tocou de leve lá, que é a questão profética e a questão o anúncio e a denúncia, né? Então, é nessa permanente mistura de coisas aí que a gente vai vivendo mesmo. Claro, eu acho que é um pouco isso. Né? Mais alguma fala que tenha surgido no meio desse caminho? No fundo, eu acho que é só essa dialética da vida que nos sustenta mesmo. A gente não aguentaria respostas fechadas, como a gente não aguentaria não respostas. Então, assim, refletir sobre esse movimento de elástico que a gente vai fazendo, né? Até que, de repente, o elástico cede e a gente fica com mais espaço, a gente caminha um pouco mais. Acho que a vida é um pouco isso, né? Eu sempre peço a Deus assim que Ele me permita, na vida, forçar o mais possível o elástico da minha. Porque eu acho que quando eu forçar mais e mais esse elástico, mais eu vou tentar compreender, né? Talvez compreender pedaços maiores, acomodar angústias e ao mesmo tempo, vislumbrar horizontes mais acolhedores, né? Eu digo isso quando eu penso nos filhos, quando eu penso na compreensão da vida, quando eu penso nos legados, quando eu penso nas minhas prateleiras de livros, eu digo, para que é isso? Né? O que se faz com isso? Né? Quando a gente chega a um momento da vida que, enfim, assim, alargar esses elásticos significa compreender, né? Compreender mais. E quando a gente compreende mais, a gente aquieta por um lado e desperta sobre o outro. Então, assim, que a vida seja esse constante buscar até o fim dos tempos de cada um de nós, né? Eu penso um pouco isso. Porque é meio que buscar o significado, buscar o sentido, né? Essa parábola mexe com a gente, eu realmente acho que mexe com a gente. Essa tríade, né? Julgamento, juízo e justiça,
Não é brincadeirinha, não é para qualquer um, não. E aí a interpretação assim desavisada dela nos leva a equívocos trágicos, né? Equívocos trágicos. Haja visto, eu fico às vezes, eu assisto muito televisão, gosto muito de televisão e muito informativos. E aí quando eu fico vendo as bobagens bíblicas que vêm assim nos depoimentos, que hoje em dia o texto bíblico está na boca de qualquer pessoa que não tem a menor estrutura para tal e vem a público, né? Então, assim, eu vejo hoje assim, os discursos mais estúpidos e que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que o Senhor, né? E aí vem algumas citações de versículos, eu fico impressionada, porque, mas isso é o empobrecimento completo e é a palavra mal interpretada na boca de quem não honra, né, a palavra. Se, por um lado, a gente popularizou a Bíblia com esses últimos acontecimentos políticos que temos aí, por um outro lado, a gente também empobreceu a compreensão sobre ela, né? E isso é um outro resgate que a gente precisa fazer. Bom, mas essa é uma outra conversa, né? Queridos, vamos terminando o nosso domingo aqui juntos? Sim. Porque a Darlene conseguiu nos problematizar a tal ponto que a gente está cada um aqui pensando o que vai fazer no dia de hoje, pensando nessas coisas, né? Podemos terminar? Mais alguma fala, mais algum comentário? Aguarde, então, nessa semana, né, que a gente vai fazer a organização da compra da revista e tal, e a gente pensa, então, que no primeiro domingo de setembro a gente já pode começar com essa nova lição. Nós vamos ter um problema no dia 12, que é, um problema entre aspas, que é o fato de que vai haver são 140 anos de existência da catedral, vai haver um grande culto, né, presencial na igreja, e eu acho que a gente não deveria fazer com 100% de público, então acho que vai naturalmente ter uma redução da presença. Mas a gente precisa pensar de quantos de nós aqui estarão presentes no culto, a Inaya já avisou que vai estar, porque daí a gente repensa se faz ou não faz a classe da escola dominical nesse dia, né? Os de Piracicaba, quantos estariam presentes? Eu sei que a Darlene não vai estar, está viajando, eu também não vou poder estar presente, mas, enfim, a gente depois tem que ver isso. Mais perto a gente discute isso, para ver se mantém essa lição nesse dia ou não, tá bom? Vamos terminar, então? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus amado, querido Pai de todos nós, Pai e Mãe, amigo, companheiro, de luta, de jornada, de dores e de alegrias. Nós te pedimos, Senhor, que Tu nos abençoes e nos guardes, como sempre tens feito. Pedimos que Tu nos orientes nas nossas reflexões, nas nossas compreensões daquilo que é a Tua vontade, para a nossa vida, para a vida da comunidade que nós repartimos, e em especial para a vida desse país que está passando por tantas e tão imensas dificuldades. Nós pedimos a Tua orientação, Teu cuidado, Teu zelo e a Tua mão poderosa sobre todos nós, para que nós possamos desempenhar as funções que Tu desejas para cada um de nós. Nos permite, Senhor, conhecer a Tua palavra e a Tua vontade através dela. Nos abençoe, nos guarda todos aqueles que estão necessitados da Tua graça e do Teu amor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Que a gente tenha uma boa semana, não é? E que a gente se encontre felizes no próximo domingo. Felizes e cuidadosos, né? E reflexivos. E que a Darlene melhore desse resfriado para ela poder viajar em paz, querida. Deus te abençoe aí, viu? Nossa, não é fácil. Tá bom? Tchau para vocês. Bom domingo a todos. Tchau, beijo.